Graça e paz para todos. Meus amados, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. Eu vou trazer para você agora, nesse exato momento, uma mensagem muito poderosa que está no livro do Gênesis, no capítulo 4. E no versículo 6 diz assim a palavra de Deus. E o Senhor disse a Caim: por que descaiu o teu semblante? Meus amados, se tem uma coisa que Deus não perde e nunca vai perder, é eu e você de vista. Aonde eu e você for, aonde a gente estiver fazendo alguma coisa, Deus está nos vendo, Deus está nos observando. É por isso que o salmista no Salmo 139, e no versículo 1 ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. O salmista estava dizendo para Deus: Deus, tudo aquilo que eu faço, o Senhor está me vendo. Para onde eu for, o Senhor me vê. O Senhor conhece o meu levantar e o meu assentar. E o que me chama a atenção, meus queridos, é que muitas vezes o cristão, as pessoas de um modo geral, faz as coisas achando que Deus não está vendo. Muitas vezes faz coisas e tenta ocultar, tenta esconder aquilo que fez. Você pode observar que Jonas, Deus deu uma ordem para Jonas ir pregar a palavra de Deus em Nínive. Jonas pegou o navio e foi para Tarsis e entrou dentro de um porão para se esconder da presença de Deus. E ainda tirou um cochilo. Oh, Jonas, os olhos de Deus, Jonas, estão por toda parte. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Não adianta a gente se esconder da presença de Deus. E esse texto nos mostra essa realidade. O texto vai dizer que Eva e Adão, eles tiveram 2 filhos, conforme está no capítulo 4, versículo 1. Um se chamou Abel e o outro se chamou Caim. E eles cresceram. E chegou um tempo que eles fizeram ali as suas escolhas. Abel se tornou pastor de ovelha e Caim se tornou agricultor. E eles resolveram trazer ali uma oferta para Deus. Abel trouxe uma oferta das gorduras das suas ovelhas e Caim, como era agricultor, trouxe uma oferta do fruto da terra. E Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Aí você pode me perguntar, diácono Cristiano Sales, por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Eu quero aqui abrir um parêntese e quero aqui conjecturar antes de revelar esse mistério. Abel, meus amados, ele deu o seu melhor para Deus. Caim não. Caim não deu o seu melhor para Deus. Caim deu a Deus aquilo que ele já tinha. Ou seja, Caim deu para Deus a sobra. E se a gente for dar algo para Deus, a gente tem que dar o melhor. Como diz o nosso pastor, Deus, Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Porque se Deus, a gente der para Deus aquilo que não for melhor, ou seja, colocar Deus em segundo lugar, Deus não quer ser o segundo, Deus, Ele quer ser o primeiro nas nossas vidas. E sabe por que foi que Deus aceitou a oferta de Caim e rejeitou a de Abel? A resposta está no versículo 4. No capítulo 4, versículo 4. Às vezes a gente dá uma volta no mundo, a gente que é pregador, né? Dá uma volta para revelar o mistério, se a revelação está aqui, a resposta está no capítulo 4.
E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Ou seja, Abel deu para Deus das suas primícias, as suas primeiras crias das suas ovelhas. Foi por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou de Caim. E diz o texto que quando Deus ali rejeitou a oferta de Caim, Caim se irou. O semblante de Caim ficou transformado. Você quer ver o semblante de uma pessoa se transformar? Diga um não para essa pessoa, que você vai ver que o semblante dessa pessoa vai ficar transformado. Quem não se lembra do rei Zedequias? O profeta Jeremias, por ordem do Senhor, deu uma profecia ao povo e ao rei Zedequias, que o rei da Babilônia iria invadir Jerusalém, e Jerusalém ia ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. E quando o profeta Jeremias falou essas palavras, o rei Zedequias ficou irado e o seu rosto ficou transformado. Olha aí, ele não aceitou e colocou o profeta Jeremias no calabouço. É por isso que eu disse que você quer ver uma pessoa com o rosto transformado, irado, diga o não para essa pessoa. E voltando aqui para o texto, depois que Deus falou essas palavras, aceitou ali a oferta de Abel e rejeitou de Caim, Caim se irou-se, e Deus, sabendo daquilo que ia acontecer, daquilo que Caim ia fazer, aí Deus disse para Caim, no versículo 7, se fizeres o bem, não serás aceito, mas se não fizerdes, o mal jaz à porta. Ou seja, Deus estava alertando a Caim a respeito do pecado, para que ele não caísse em tentação, para que ele não desse lugar ao diabo. Só que Caim não deu ouvidos a Deus. Caim fez um convite para o seu irmão, chamou o seu irmão para ir para o campo, com a intenção de fazer maldade com seu irmão. Meus amados, cuidado com os convites de Caim, porque os convites de Caim não são os convites de Deus, porque Caim, ele é maldoso, Caim é perverso, Caim, ele é manipulador. Muitas vezes, o Caim que está te convidando para andar contigo, para sentar na tua mesa, às vezes é o Caim traidor. É o Caim que quer apunhalar as tuas costas. É o Caim que quer te fazer o mal. Cuidado com os convites de Caim, porque Caim pode colocar você dentro do calabouço. Caim pode colocar você no abismo. Caim, ele pode colocar você em maus caminhos, como aconteceu com o filho pródigo, que recebeu os convites de Caim quando ele chegou lá no mundo, quando recebeu a herança do seu pai, e os Caim da vida chamou ele para beber, para farrar, chamou ele para luxúria. E você sabe o que aconteceu com o filho pródigo. E voltando aqui para o texto, sabe o que foi que Caim fez? Caim chamou o seu irmão para o campo e matou o seu irmão e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Só que Deus estava vendo tudo. Deus viu aquilo que Caim fez. E quando Deus viu aquilo que Caim fez, Deus foi até Caim. Só que Caim, meus queridos, ele se escondeu da presença de Deus. E quando Deus chegou para ele e perguntou pelo seu irmão, ele disse, sou eu o guarda do meu irmão? Foi todo arrogante com Deus. Começou a dizer que não sabia onde estava o seu irmão. Aí, meus queridos, sabe o que aconteceu? Deus começou agora a fechar
as portas para Caim. Sabe o que foi que Deus disse? Olha só o que Deus disse. Deus disse aqui, no versículo 12. Deixa eu achar aqui. Olha que Deus disse a Caim. Quando lavares a terra, não se dará. Olha aí. Quando lavares a terra, não se dará mais a sua força, e fugitivo errante serás na terra. Olha aí o que Deus disse para Caim. Caim, onde tu for, onde tu plantar, a terra não terá mais a sua força, ou seja, tu não vai colher. E onde tu for, Caim, tu vai se dar mal. Então disse Caim ao Senhor, olha, maior é a minha maldade que a que possa ser perdoada, do que ser perdoada. Eis que hoje me lanças da tua face da terra, e da face me esconderei, serei fugitivo errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Sabe o que Caim estava dizendo, meus queridos, para Deus? Olha o que Caim estava dizendo para Deus, com toda arrogância. Caim falou com arrogância para Deus. Caim, ele não se arrependeu daquilo que ele fez. Amém? Ele reconheceu o seu erro, mas não se arrependeu. E ainda começou a falar para Deus em arrogância, dizendo que para onde ele fosse, aqui, quem me achará me matará. Dizendo que Deus lançou ele fora da sua face. Ele não se arrependeu, ele poderia pedir perdão a Deus, se ajoelhar, mas não, ele foi arrogante. E Deus, meus queridos, fechou as portas para Caim. É como os dias de hoje, Deus fechou a porta para muitas pessoas. Muitas pessoas que não reconheceram o seu erro e não se drobaram diante de Deus para pedir perdão a Deus. Sabe o que eu aprendo com essa palavra, meus queridos? É que a gente deve ter muito cuidado para não ficar com a síndrome de Caim. Nós temos que ter muita vigilância. Amém? Para não cair nesse erro que Caim caiu. Senão a gente vai viver o resto da vida, meus queridos, se escondendo de Deus. A gente vai viver o resto da vida apanhando. A gente vai viver o resto da vida em meio a sofrimento. Porque Deus, Ele não tolera, amém? Aquilo que a pessoa faz de errado e não pede perdão a Deus. E não se dobra diante de Deus. Amém? Então, Caim recebeu seu castigo. Caim ficou como fugitivo errante. Aquilo que Caim plantava, a terra tinha perdido a sua força e não dava nada para Caim. Diferente de Abel. Abel, ele morreu. Mas Deus colocou Abel num bom lugar. Abel hoje está no seio de Abraão. Abel está no lugar de gozo, no lugar de alegria. E naquele grande dia, no dia do Senhor, Abel, ele vai ressuscitar entre os mortos. E Deus vai colocar Abel nas bodas do Cordeiro, para sentar-se à sua direita. Amém? Então eu não vou mais adiante. A mensagem nesta tarde foi pregada. Ore pela minha pessoa, Diácono Cristiano Salles, e que Deus nos abençoe. Amém?